Marcião. As heresias continuam. Após a rebelião de Inácio, a expansão do cristianismo contou com outro nocivo ingrediente implementado por Marcião de Sinope, um influente bispo do cristianismo primitivo. Enquanto os Netzarim, os nazarenos, usavam Tanar, as primeiras escrituras, ou Antigo Testamento, e os Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos, considerando todas as escrituras como uma unidade e sem existência de hierarquia de uma sobre a outra, Marcião foi o primeiro a inventar os termos Velho Testamento e Novo Testamento, expressões estas que não existem na Bíblia. Marcião cria na existência de dois deuses distintos, ensinando que o Velho Testamento revelou um Deus mau, que seria o Deus dos judeus, e o Novo Testamento se manifestou um Deus bom. Em sua mente gnóstica, o Deus de Jesus seria diferente do Deus dos judeus. O pensador pagão preconizou um sistema dualista para explicar as contradições entre o Velho e o Novo Testamento. Para justificar a existência de dois deuses, Marcião interpretou as escrituras de maneira totalmente incorreta. Vejamos alguns exemplos. Disse Marcião que o Deus mau dos judeus ensinou olho por olho, enquanto o Deus bom de Jesus ensinou o amor. Este conceito é errôneo, visto que olho por olho não significa literalmente arrancar o olho de uma pessoa, mas sim o dever de indenizar um dano causado a outro, em valor proporcional à ofensa. Ademais, no Tanar, Primeiras Escrituras ou Antigo Testamento, o Eterno ordenou o amor ao próximo. Amem seu vizinho como a si mesmo, e amem-no como a si mesmos. Vaikra, Levítico 19, versículos 18 e 34. Logo, o amor de Yahweh não surgiu com Yeshua, e Yahweh sempre foi amoroso. Alegou Marcião que o Deus do Velho Testamento incentivava o divórcio e o adultério, e o Deus do Novo Testamento os proibiu, outro equívoco de Marcião. Yeshua lecionou que o divórcio foi dado pela dureza do coração humano, Matitiahu, Mateus 19, versículo 8, e a própria Torá diz que o homem se unirá à sua mulher, palavra no singular, ou seja, apenas uma mulher, e ambos serão uma só carne, Bereshit, Gênesis 2, 24. Devarim, Deuteronômio, igualmente afirma que não deveriam ser multiplicadas as esposas, Deuteronômio 17, 17. Em suma, a Torá nunca estimulou o divórcio e sempre abominou o adultério. Sustentou que o Deus do Velho Testamento não era onisciente, porque perguntou para Adão, onde você está? Gênesis 3, versículo 9. Esqueceu-se Marcião que Yahweh é tão misericordioso que fez esta pergunta para possibilitar que Adão e sua mulher se arrependessem de seus pecados, confessando-os. O Deus do Velho Testamento, prossegue Marcião, é um Deus de vingança, crueldade e ódio, e o Deus de Jesus é bondoso e amoroso. Não percebeu Marcião que Yahweh não muda e sempre externou seu amor e sua justiça para com todos os homens. Em hebraico, a palavra Hesed, graça, aparece mais de 240 vezes no Tanar, no Antigo Testamento, e o próprio perdão liberado pelo Eterno ao povo de Israel, após o episódio idólatra do bezerro de ouro, demonstra o seu grande amor. Por outro lado, no Novo Testamento, Ananias e Safira foram exterminados pelo Eterno, Atos 5, versículos 1 a 11, o que demonstra que mesmo após Yeshua, a justiça de Yahweh continua a operar. Em suma, em todas as épocas da história, o Eterno agiu com justiça e com misericórdia, aplicando uma ou outra de acordo com a sua infinita sabedoria. Na visão do marcionismo, Yeshua foi enviado pelo Deus Pai, o Deus bom, para superar o Deus mau. Este conceito é tão absurdo que dispensa maiores comentários. Explicava Marcião que o Deus do Antigo Testamento criou o mundo material para alastrar o mal, tornando-se a divindade dos judeus. Este Deus perverso outorgou a lei Torá com o objetivo de promover uma justiça legalista que punisse severamente os homens por seus pecados com sofrimento e morte. O Deus de Jesus derrubou a lei, olhando a humanidade com compaixão e piedade. Outra grande heresia de Marcião, Yeshua afirmou que não veio revogar a Torá, a lei,
Mateus 5, versículo 17, e Shaul considerou a Torá santa, justa e boa, Romanos 7, versículo 12, chegando a dizer: segue-se então que abolimos a Torá por meio da fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a Torá, Romanos 3, versículo 31. Para distinguir a obra do Deus amoroso em relação ao Deus cruel, Marcião dividiu as Escrituras em Velho Testamento e Novo Testamento. Ora, quem lê a Bíblia em hebraico sabe que não existe a palavra testamento. A bem da verdade, o profeta Yirmiyahu, Jeremias, usa a expressão Brit Hadashah, que significa aliança renovada ou nova aliança. Jeremias 31, versículos 30 a 33. Nas versões cristãs, Jeremias 31, versículos 31 a 34. Com base nesses textos do profeta referido, deduz-se que Yeshua veio para escrever a Torá no coração de seus discípulos. Assim, o correto é usar a nomenclatura judaica. Tanar, primeiras escrituras, isto é, aquelas anteriores a Yeshua, Brit Hadashah, aliança renovada ou nova aliança, ou como preferem alguns, Ketuvim Netzarim, escrito dos nazarenos, que são os escritos posteriores a Yeshua. Daí, Tanar, Brit Hadashah e Ketuvim Netzarim, formando em conjunto o que conhecemos como Bíblia, inexistindo superioridade de um sobre o outro. Seguindo a linha de Inácio de Antioquia, Marcião afirmou que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião atraiu um grande número de seguidores e, após ter excomungado da Igreja de Roma, erigiu uma comunidade independente. A Igreja de Marcião se expandiu com extrema força, alcançando multidão de pessoas, valendo destacar que seu movimento perdurou por muitos séculos. Numerosos gentios se agarraram a Marcião, fugindo do Deus mau dos judeus, o Criador dos céus e da terra, para a crueldade. O ódio pelos israelitas, incluindo-se os nazarenos, ganhou um novo propulsor. Policarpo, que foi discípulo de Yohanan, chamou Marcião de primogênito de Satanás. Lamentavelmente, o cristianismo adotou inúmeras heresias do bispo gnóstico. Ademais, a teologia cristã lançou as sementes do marcionismo e colheu heresias ainda maiores. Até hoje, o cristianismo, em sua quase totalidade, ensina as teses antibíblicas iniciadas por Marcião. A lei foi abolida por Cristo. A Igreja substitui Israel nos planos de Deus. Existe uma separação entre Velho e Novo Testamento. Milhares de pastores, no mundo inteiro, discípulos indiretos do gnosticismo de Marcião, ensinam para os membros de sua igreja: vocês não precisam cumprir isto ou aquilo, porque são mandamentos do Velho Testamento. Estes mesmos pastores cobram os dízimos instituídos pelo Antigo Testamento. Que perversão! Para lucrar com os dízimos, o Velho Testamento é válido, mas para cumprir a vontade do Eterno, pregam os pastores: o Velho Testamento está ultrapassado, anulado e abolido. A verdade precisa vir à tona. Todas as escrituras sagradas, antes e depois de Yeshua, formam a unificada e eterna palavra do vivo Elohim. Não existe Velho e Novo Testamento, mas sim Taná e Brit Hadashah, que são os escritos dos discípulos de Yeshua. A palavra do Eterno nunca fica velha, razão pela qual é impróprio o nome Velho ou Antigo Testamento. Tendo em vista todas as explicações já ditas, a partir de agora não usaremos mais as expressões pagãs criadas por Marcião, substituindo-as pelos nomes corretos, Taná e Brit Hadashah. No seio do cristianismo, existe uma doutrina maligna que foi influenciada direta ou indiretamente pelo marcionismo, a teologia da substituição. Defende a teologia da substituição a tese de que o Novo Testamento, os cristãos substituíram os israelitas nas promessas feitas pelo Eterno. Afirma que os judeus negaram Yeshua e por isso foram rejeitados por Yahweh, que elegeu a igreja para ocupar o lugar que antes pertencia ao povo de Israel. Essa teologia ensina que o Novo Testamento substituiu o Velho Testamento, a igreja substituiu Israel, a graça substituiu a lei, e o cristianismo substituiu o judaísmo.
Há diferentes modalidades da teologia da substituição, chamadas por Kendall Solin de supersionismo. Este pode ser punitivo, econômico ou estrutural. The God of Israel and the Christian Theology, Minneapolis, 1996, editora Fortress. Supersionismo punitivo. Proclama que os judeus rejeitaram Yeshua como Messias e, em decorrência, foram punidos pelo Eterno, perdendo todas as promessas que lhe foram feitas no Tanar. Alguns defensores desse supersionismo, Hipólito de Roma, Orígenes de Alexandria e Martinho Lutero. Supersionismo econômico. Observação: não se refere a dinheiro, mas sim a função. Assevera que o povo de Israel foi substituído pela Igreja nos planos do Eterno. Em outras palavras, Israel foi escolhido pelo Eterno apenas para trazer Yeshua ao mundo. Com a vinda do Messias, instituiu-se a Igreja e Israel perdeu a finalidade. Alguns defensores desse supersionismo: Justino Mártir e Agostinho. Supersionismo estrutural. Promove a marginalização do Antigo Testamento como norma para a vida cristã, isso é, não nega o Antigo Testamento, mas o desvaloriza, tornando-o inferior ao Novo Testamento. O Antigo Testamento é válido, porém o que realmente importa é o Novo Testamento. As regras do Antigo são vistas como pouca relevância. Além desses três tipos de supersionismo apresentados por Kendall Solin, o teólogo Davi Novak apresenta os conceitos de supersionismo fraco e supersionismo forte, Two Faiths, One Covenant, Jewish and Christian Identity in the Presence of the Other, The Covenant in Rabbinic Thought, Roman e Litfield, 2004. Eis seus conceitos. Supersionismo fraco. A nova aliança, instituída pelo Novo Testamento, é entendida como uma adição à aliança anterior, a religião dos judeus, ou seja, o judaísmo. Assim, o Eterno não revogou a aliança com o povo de Israel, mas os gentios não precisam da primeira aliança, bastando se conectar com Yeshua. Este supersessionismo é chamado de fraco, porque é sutil, mas mesmo assim possui um verniz antibíblico. Qual o erro desta teoria? O supersessionismo fraco leciona que o gentio somente precisa buscar a conexão com Yeshua, desligando-se da Torá, o que contraria os próprios ensinos do Mashia, uma vez que todos eles estavam fundamentados na Torá. Mateus 5, versículo 17 a 19. Supersessionismo forte. A nova aliança é uma substituição da aliança mosaica. Tanto o supersessionismo forte quanto o fraco estão errados. Biblicamente, a aliança renovada é uma extensão, no sentido de prorrogação, da aliança mosaica. Outra maligna herança do marcionismo foi o antinomismo, expressão que literalmente significa contra a lei. De acordo com Merriam-Webster Dictionary, o antinomianismo é definido como uma declaração de que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Em outras palavras, as regras morais contidas na Torá são irrelevantes para a salvação. Será verdade? Será que algum dito crente pode adorar Satanás e mesmo assim estar salvo? Será que um crente que passa a vida toda em adultério, sem arrepender-se, herdará a vida eterna? Será que um pastor que rouba os dízimos irá para o paraíso? É claro que não. Logo, percebe-se que as regras morais contidas na Torá são importantes. Yeshua advertiu que quem o ama iria obedecer aos mandamentos, João 14, versículo 15, bem como realizaria o que o Pai deseja, Mateus 7, versículo 21. Disse ainda que aquele que não desse fruto seria lançado no fogo, Mateus 7,19. Yaakov, Tiago, escreveu que a fé sem obras é morta, Tiago 2,17. Ou seja, é necessário algum tipo de obediência às regras morais da Torá. A ideia de que a Torá foi abolida difundiu-se por meios de Inácio de Antioquia, Marcião e todos os demais pais da Igreja Católica, sendo incorporada por quase todos os protestantes clássicos e evangélicos, o que contraria o ensino de Yeshua no sentido de que não veio revogar a Torá,
Mateus 5, versículo 17 a 19. Toma-se a liberdade para reproduzir mais uma vez os relatos históricos de que os Netzarim, os nazarenos, eram praticantes da Torá. Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, Torá. Jerônimo, Commentary on Isaiah, Isaías 8:14. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a Torá proclama na forma judaica. Epifânio de Salamina, Panarion 29. Muitas pessoas não sabem que o próprio Martim Lutero não era totalmente contrário à Torá, porquanto defendia a vigência das leis morais do Tanar. Certa feita, Lutero sofreu a acusação de desprezar os preceitos morais da lei, ocasião em que afiançou. Abre aspas. Na verdade, eu muito me pergunto, como veio a ser imputado a mim que eu rejeitava a lei ou 10 mandamentos, se fazem parte de minhas próprias exposições, e de vários tipos, sobre os mandamentos, que também são diariamente pregados e utilizados em nossas igrejas, para não falar da confissão e apologia e outros livros nossos, fecha aspas. A Treatise Against Antinomians, written in an epistolary way. Em sua obra, Introdução aos Romanos, Lutero declarou que a fé salvadora não pode deixar de fazer boas obras constantemente. Qualquer um que não faz boas obras dessa maneira é um descrente. Assim, é tão impossível separar a fé das obras como separar o calor da luz do fogo. An Introduction to St. Paul's Letter to the Romans. Comparando o pensamento dos Netzarim com Lutero, depreende-se que os primeiros defendiam a vigência total da Torá, enquanto Lutero advogou a subsistência apenas da lei moral. O Machia foi contundente ao ressaltar, no famoso Sermão da Montanha, que absolutamente nada da Torá poderia ser retirado. Não pensem que vinha abolir a lei, a Torá ou os profetas. Não vinha abolir, mas confirmar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud ou um traço da Torá passará. Matitiahu, Mateus 5, 17 a 18. Logo, a extinção total ou parcial da Torá colide com a lição de Yeshua, e neste ponto, católicos e protestantes evangélicos se igualam como duas faces da mesma moeda.